Karen. Olha só, minha promessa hoje aqui pra você é uma live de 30 minutos. Porque eu sei que hoje é dia dos namorados. E aí talvez você tenha um compromisso com seu namorado. Oi, Robson, Mariana, Patrícia. Então vamos lá. Eu não vou demorar nesse recado que eu vou te dar nessa live aqui. E nós vamos falar sobre comparação, onde sua felicidade trava. Ó, então eu vou começar aqui com uma coisa que eu acredito que você vai querer participar. Completa pra mim. A grama do vizinho é sempre mais... Conta aí pra mim. A grama do vizinho é sempre mais o quê? É sempre mais verde, né, gente? Não é que a gente fala isso? A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Deixa eu te contar uma coisa. É sempre mais verdinha, né? Então deixa eu contar uma coisa. Essa é a base da comparação. A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Então, eu posso entender que eu tô olhando pra minha grama, mas eu tô olhando pra grama do vizinho. Na verdade, eu tô olhando mais pra grama do vizinho do que pra minha. A comparação é a base da infelicidade. Na comparação, a minha felicidade trava. Eu paro, eu não sei para onde eu vou. Então aqui, ó, a minha proposta para você, que você vai entender no final dessa live é: a grama do vizinho, meu povo, ela é mais verde do que a sua, porque na sua grama tem festa, na grama do vizinho não tem, entendeu? Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui comigo. Eu vou abordar esse tema de comparação é onde sua felicidade trava, exatamente aqui, ó. Existe um olhar que vai pelo pensamento linear e outro olhar que vai pelo pensamento sistêmico. Eu vou abordar olhando para um pensamento sistêmico. Então, o que é um pensamento linear? O pensamento linear, ele vai focar só naquilo, por exemplo, eu vou focar só na felicidade, ou só na comparação, e eu vou ficar olhando só para aquele lugar. Quando eu olho no sistêmico, eu vou olhar em volta. O que o meu sistema, onde eu estou inserido ou inserida, está contando para mim sobre felicidade. Como que eu me posiciono em relação à felicidade? Como que eu via as pessoas que cuidavam de mim sendo felizes? Como que eu olhava para o meu pai, para minha mãe e via, eles estão felizes ou eles não estão felizes? Então, se você já anda um pouco comigo, você sabe que você não lida com felicidade. Você lida com o significado que você dá para a felicidade. Assim como você não lida com dinheiro, você lida com o significado que você dá para o dinheiro. Então, hoje, no dia de hoje, numa visão sistêmica, observando tudo à sua volta, nós vamos perguntar: por causa de quê que a minha felicidade trava quando eu me comparo às outras pessoas? Vamos partir desse princípio e a pergunta é: será que nós somos felizes o tempo todo? Eu vou dar duas opções para você, não ou de jeito nenhum, você vai escolher. Por quê? Porque ninguém é feliz o tempo todo. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar das redes sociais. Porque nas redes sociais eu abro o precedente e eu começo a acreditar que as pessoas nas redes sociais são felizes o tempo todo. E aí eu olho pra minha vida. E na minha vida o que? Na minha vida eu tô cheia de perrengue. Na minha vida eu tô cheia de coisas pra resolver que não saem como eu gostaria que elas saíssem. E qual é o problema disso? Isso acaba medindo a minha felicidade. É nessa hora que eu olho pra grama do vizinho e eu falo: gente, olha as stories desse vizinho. Olha a grama dele como é linda. Olha só esse post do vizinho. Olha só o que ele posta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que é real e palpável, daquilo que não é real. E tá tudo bem eu postar uma versão melhor de mim? Até tá.
né? Muita gente usa rede social para vender, muita gente usa rede social para levantar a sua causa e tá tudo bem. O que eu não posso do lado de cá é acreditar que isso é sempre, isso é todo dia, isso é toda hora. Entenda, do lado de cá da câmera, todo mundo é igual. Todo mundo tem problemas. Todo mundo sabe que não dá para ser feliz todo dia, o dia todo. Sabe por quê? Porque eu vou começar falando para você que a infelicidade, o perrengue, o desafio, aquilo que me frustra tem uma função na minha vida. E deixa eu te contar, a função de tudo isso na minha vida é me ensinar a ser gente. Você imagina o grau de insuportabilidade, nem sei se essa palavra existe, mas agora já existe. Será que eu seria uma pessoa muito insuportável, extremamente insuportável, se eu fosse feliz o tempo todo? Porque eu não crio empatia, porque eu não olho para o outro. Quando eu olho para mim e eu sei que eu tenho dias difíceis, eu olho para o outro e entendo que o outro também tem dias difíceis. Mas, quando a gente fala de felicidade, existe algo que a gente faz e que nos machuca muito. A gente se compara. Por isso que eu tô olhando para onde? Para a grama do vizinho, que eu tô achando que ela é mais verde do que a minha. Quando eu me comparo, eu corro dois riscos. Ou eu me sinto mais, ou eu me sinto menos. Qual é o problema de quando eu me sinto mais? Eu posso ficar uma pessoa soberba. Eu posso ficar aquela pessoa que se acha o tempo todo, que é dono ou dona da verdade. Aquela pessoa que acredita que é mais do que todo mundo, que tem mais do que todo mundo. Então, para eu ser mais, alguém é menos. E quando eu me comparo e eu me vejo menos, eu tô falando de uma autocrítica elevada, de uma autoestima muito baixa, e eu vou falar de uma postura que pode me levar a uma das coisas que mais fere sua identidade, que é a vitimização. Eu sou vítima. Quando eu me comparo e eu sou menos, eu vou entender que tadinha de mim. Olha, eu sei tão menos do que ele, eu sei tão menos do que ela, eu tenho tão menos do que ele, eu tenho tão menos do que ela. A vítima é uma das coisas mais, um dos lugares mais nocivos que um ser humano pode estar. Mas isso é papo para um outro dia e não para hoje. Então, eu posso dizer que a comparação é um caminho para a infelicidade. E no mundo de hoje, se comparar, por conta até das redes sociais, tem sido uma coisa recorrente. Tem sido uma coisa que a gente exerce assim com muita facilidade, né? A comparação, ela se torna muito prejudicial quando eu levanto esses questionamentos aqui, né? Eu começo a me cobrar por uma coisa que eu não sou, por uma pessoa que eu não sou, por coisas que eu não tenho, e isso me causa um extremo sofrimento. Olha só, que tipo de pergunta eu começo a me levantar quando eu me comparo? O que o outro tem que eu não tenho? Então, vamos falar sobre o dia de hoje, contextualizando aqui nesse Instagram. Hoje é dia dos namorados. E pode ser que, se você tá aqui nessa live e você tá pensando assim, poxa vida, hoje é dia dos namorados e eu não tenho um namorado, ou eu não tenho uma namorada. Pode ser que uma voz que vem lá do meio do inferno, na sua cabeça, vai falar assim, o que fulana que tem um namorado tem que eu não tenho? E aí começa uma autodegradação que não tem fim. Vai ter fim quando você provavelmente estiver lá na sua cama, dormindo, exausta de tanto chorar, ou exausto de tanto chorar, né não, gente? Então, olha só, essa pergunta, o que o outro tem que eu não tenho, é o começo da desgraça. É o começo de uma visão horrível que você vai começar a exercer sobre você mesma, ou sobre você mesmo. Deixa eu te dizer, quando você começa a entrar nessa linha, você está
completamente contra aquele que te criou. Porque quando Deus te fez, Ele te fez único, Ele te fez única, dotado de habilidades de algumas maneiras, diferente dos outros. E quando Ele te criou com essas habilidades, Ele contava com você para isso. Ele sabia que você ia ter o seu lugar de desenvolver essas habilidades, ajudando outras pessoas. E talvez agora a gente começasse a falar de propósito, mas não é essa vibe dessa live, né? Então, quando eu começo a querer ser outra pessoa, eu vou dar um exemplo aqui pra você. Quando você vai num museu, e eu moro em São Paulo, então vamos supor que eu vou no MASP. E aí no MASP eu vejo um quadro de uma pessoa famosa, um pintor maravilhoso. Eu olho aquele quadro e eu começo a falar mal daquele quadro. Na verdade, eu não falo mal do quadro, eu falo mal de quem fez o quadro. Então, quando você se degrada, quando você fala mal de você mesmo, é isso que você está fazendo com Deus, né? Você está falando assim, Deus, ó, por que o senhor caprichou tanto naquela ali e comigo foi essa bagaceira? Por que o senhor caprichou tanto ali e comigo foi desse jeito? Então eu tô dizendo pra Deus que Deus não sabe direito o que ele faz. Principalmente comigo. E aí eu entro aonde? Num baúzinho que se fecha. E esse é o baúzinho da vitimização. Deixa eu te falar, é muito difícil sair desse lugar. Então é melhor você nem entrar. Tá bom? Outra pergunta, por que eu não obtenho os mesmos resultados do que o outro? E aí eu deixo de olhar para as minhas habilidades e vou olhar para as habilidades do outro. Eu deixo de desenvolver aquilo que está em mim para olhar aquilo que está no outro que eu não tenho. Você está entendendo o consumo de energia que a gente investe quando a gente se compara? O que eu estou fazendo de errado, ou por que é tão difícil para mim e para os outros não. E de novo, quando eu olho muito essa vida do Instagram e redes sociais, eu vou falar assim, gente, olha só, tão fácil, né? Tão fácil essa pessoa... Vou dar um exemplo aqui agora, tá? Nossa, tão fácil a Mirna abrir uma live, né? Do nada e falar meia hora sem parar. Você tá enganado, você tá bem enganada. Eu me preparei, eu tô aqui com o script na minha frente. Eu fico um pouco nervosa antes, então assim, ó, se absolva dessas coisas que você acha que quem tá se movendo nas redes sociais não tem. Então, quando eu começo a me comparar, eu me travo. Eu travo aonde? Eu travo emocionalmente, eu me travo profissionalmente, eu me travo nos relacionamentos, como pai, como mãe, como cônjuge, como amiga, enfim. Não tem nada de positivo quando a gente fala de comparação. A gente pode colocar algumas coisas que são muito importantes, do tipo... Quando eu me comparo com os outros, aonde mora o perigo? Eu vou te dar a primeira grande orientação. Quando eu me comparo com os outros, eu vejo o resultado do outro e não vejo o esforço. Então eu vejo o resultado de uma pessoa que já está aonde eu quero chegar, mas eu, na minha postura de vítima, fico aonde? Nossa, mas ele tem coisas que eu não tenho. Ele ou ela tem recursos que eu não tenho. E quando eu me vitimizo, eu deixo de olhar para o esforço daquela pessoa, para a trajetória que ela vem percorrendo, e eu quero o quê? Eu quero tudo aquilo. Aonde? Eu quero, quando? Eu quero agora. E de que jeito? Ah, Deus, dá pra dar um download do céu aqui na minha cabeça e eu começar a falar tudo que essa pessoa fala e eu começar a ter o resultado que essa pessoa tem. Deixa eu te contar. A cada resultado que eu olho em um indivíduo, isso implica num preço que ele pagou para estar no lugar que ele está. Será que eu, que busco a felicidade ou até que busco a performance, estou disposta a pagar o mesmo preço? Não tem almoço de graça. Não tem resultado de graça. Tem aquilo que eu invisto meu tempo, eu invisto meu talento, eu me dedico, né? Lembra?
eu preciso estar disciplinada e não motivada. Disciplina vem antes da motivação, até no dicionário, se você já andou comigo, você sabe do que eu tô falando, né? Quando eu me comparo com os outros, o segundo perigo é eu perco tempo. E eu perco tempo por quê? Porque o tempo que eu investiria em desenvolver as minhas habilidades, o tempo que eu investiria em melhorar a minha performance, eu tô olhando para o outro. Então eu tô olhando, vamos falar aqui do digital, né? Eu tô olhando para quantos seguidores você tem, eu tô olhando para a vida que você tem, eu tô olhando para a família que você tem, eu tô olhando para os seus resultados e eu tô querendo ser você, e esse tempo gasto da comparação, entenda que o dia tem 24 horas para todas as pessoas. A diferença é que no meu tempo hábil, não no tempo que eu tô dormindo, mas no tempo que eu tenho acordada, ao invés de eu estar investindo naquilo que eu preciso ou no lugar onde eu quero chegar, me comparando, eu estou perdendo tempo. Eu tô perdendo meu foco, eu tô perdendo minha disciplina, eu tô perdendo o timing do meu próximo passo, e por isso a comparação vai me gerar cada vez mais infelicidade e trava. Eu travo, eu não avanço. Não porque eu não tenha habilidades, mas é porque eu não foco nas minhas habilidades e no desenvolvimento das minhas habilidades. Terceiro ponto, olha só. Então, quando eu me comparo, qual é o terceiro perigo? A comparação mata a alegria da conquista. Então, vamos dar um exemplo? Vamos supor que, eu sou do desenvolvimento humano, trabalho com inteligência emocional, e vamos supor, eu vou falar do meu mundo aqui, tá? Vamos supor que eu, como coach, eu fechei o meu primeiro processo. Ai, mas eu tô tão feliz que eu fechei o primeiro processo, que delícia, olha só, quem é coach aqui vai me entender, né, Brasil? Meu primeiro processo pagante, nossa, que delícia. E aí, eu vou contar pra alguém, eu vou compartilhar minha alegria com alguém. E aí eu falo, olha fulano, acredito que eu vendi o meu primeiro processo pagante, nossa, eu tô muito feliz, é uma grande conquista. E aí eu olho, a pessoa tem 5 processos pagantes. E aí eu caio no mais profundo abismo, porque eu falo, poxa vida, olha só, tá vendo? Eu tô aqui achando que eu sou quem, tendo vendido um processo, e tá ali aquela pessoa que vendeu 5. Então isso significa que o meu 1 não vale nada, né? Agora, o que eu esqueci é que para aquela pessoa vender 5, ela vendeu 1 primeiro. Depois ela vendeu o segundo e etc. Então, quando eu me comparo, eu acabo com a alegria e a felicidade da minha conquista. Olha só, vou lembrar você. Então, quando eu me comparo, quais são os perigos, né? Eu vejo o resultado e não vejo o esforço. Eu perco tempo e a comparação mata a alegria da minha conquista. Outra coisa é, eu perco a minha identidade. Se você me acompanha, você sabe que identidade é a base da sua vida. Se você não sabe quem você é, qualquer pessoa te define. Se você não sabe que você é uma pessoa, por exemplo, a base da identidade para nós também é composta de perfil comportamental. Então, quando eu olho para mim, o meu perfil comportamental mais alto é o meu influente. Então, eu sou uma pessoa comunicativa, sou uma pessoa persuasiva. Se eu não sei quem eu sou, eu posso deixar qualquer coisa ou qualquer pessoa me definir. Nesse sentido aqui, nossa, Mirna, você fala demais. Pode ser que quando eu não me conheço, ou quando eu não me conheço, eu não me gerencio.
Eu só enfrento aquilo que eu conheço, eu só melhoro aquilo que eu conheço. Então, quando eu sei que eu sou influente, eu posso começar a me posicionar diferente nos lugares e começar a aprender quando que eu falo, quando que eu não falo, quando que eu tô falando demais. Então, identidade, quando eu me comparo, eu perco a minha identidade. Eu começo a querer ser a outra pessoa. Eu quero ser igual ao outro e eu não olho para mim. Então, esse é um grande perigo. Ó, eu tô vendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A Vera perguntou aqui pra mim, ó. Mirna, qual a estratégia para vencer a comparação? Eu vou te responder daqui 2 minutinhos, Vera. E tem uma estratégia? Sim, tem uma estratégia. Então, eu posso dizer que a comparação coloca o foco na pessoa errada. E isso é terrível. Eu deixo de prestar atenção em mim e eu vou prestar atenção no outro. E isso é muito ruim. Então, vamos responder a pergunta da Vera, porque nossa live de meia hora, ela já vai acabar, tá? Eu vou responder a da Vera. Se você tiver uma pergunta aqui, você também pode colocar. Eu vou fazer de tudo para responder você. Então, vamos lá. Como, então, que eu vou vencendo ou como eu vou evitando a comparação? Entendendo nesses 20 minutos que a comparação é a chave da minha infelicidade. A comparação é que trava a minha felicidade. A comparação trava os meus resultados, o meu posicionamento, os meus relacionamentos. A base para combater a comparação é amor próprio. Amor próprio. Deixa eu refazer um pouco esse conceito de amor próprio. O que é amor próprio? Eu olho para mim, Mirna, e eu me aceito. Eu me aceito como? Eu me aceito como eu sou. E como que eu sou? Bom, eu sou cheia de habilidades e eu sou cheia de inabilidades. Eu posso melhorar as minhas inabilidades. Esse é o meu trabalho dentro da inteligência emocional. Essa é a minha bandeira, né? Que é, eu conheço as minhas inabilidades e eu vou trabalhando com elas. O que é amor próprio? Então, eu olho para mim e eu sei que eu sou tudo isso. Eu sei que eu sou minhas experiências, eu sei que eu sou as minhas escolhas, todas as escolhas certas, e todas as erradas também. Tudo aquilo que eu fiz e que eu fiz de maneira equivocada, tudo aquilo que eu fiz e que, olhando para trás, eu me arrependo, essa sou eu. Eu, Mirna, eu venho nesse combo aqui, ó. A Pamela, a Fabiana, o Nicola, exatamente, a ousadia de ser eu mesma, como o Nicola tá falando aqui, ó. Então, quem eu sou? Eu sou essa pessoa que tem qualidades, habilidades e inabilidades. Eu faço escolhas assertivas e eu faço escolhas equivocadas. E mesmo assim, eu sou eu. Eu sou a Mirna e eu não quero a grama do vizinho e eu não quero a vida do vizinho. Sabe por quê? Porque a gente parte do princípio que quem me fez não erra. E deixa eu te contar, diminuindo a sua autoimportância, não haveria de ser com você que Deus ia começar a errar, não é não? A nossa prepotência, ela chega nesse grau, assim. Então, quando eu, respondendo a pergunta da Vera, né? Quando eu começo a combater a comparação, quando eu exerço o amor próprio. E o amor próprio é, eu olho para mim e eu me acolho. Eu olho para mim e me acolho nas minhas boas e nas minhas más decisões. Porque quando eu decidi há algum tempo atrás e eu falo assim, poxa, hoje eu teria feito diferente, que bom que hoje você teria feito diferente. Mas naquela época era o que tinha. Era o que você podia fazer. Sabe por quê? Porque se eu não exerço o amor próprio, eu não consigo amar o outro. A Bíblia vai falar
e é um mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E como é que podia ser diferente, gente? Se foi Deus que me fez, como que o meu pai, aquele que me criou, eu tenho o DNA dele dentro de mim, como que eu não exerço um olhar de amor sobre mim? Eu tô dizendo para Deus, quando eu não me amo, eu tô dizendo para Deus, olha, o que o Senhor fez foi marromenos, assim, foi, né? Então, o mais importante pra gente aqui agora, pra gente ir fechando esse momento aqui, ó, lives de 30 minutos, tá, gente? Essa é a minha proposta aqui toda segunda-feira. Para que você venha comigo, tá bom? Então, a minha proposta é: pare de se comparar. Exercendo em você um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de acolhimento. Primeiro em você e depois nos outros. Se você não faz com você, você não é capaz de fazer com os outros. E isso é, no mínimo, para ser obediente. Obediente a quem? A Deus, gente, porque amar o próximo como a ti mesmo é mandamento. Então, bora acabar com a nossa vida de rebeldia, né? E começar a obedecer a Deus nesse mandamento. O mais importante é quando eu me acolho, quando eu me aceito com as minhas habilidades e com as minhas inabilidades. Eu tô pronta para trabalhar com as minhas inabilidades. Porque eu tô olhando para mim e não tô olhando para os outros. Eu tô olhando para minha grama e não para a grama do vizinho. Eu tô olhando para aquilo que eu posso me desenvolver enquanto ser humano, aquele que veio para servir. Esse é o nosso combinado, né? Esse é o nosso combinado com Deus. Ó, eu vou e conta comigo. Exatamente esse é o nosso papel. Então, que você, nesse dia 12 de junho, você esteja pleno, esteja plena da sua identidade. Que você exerça alguma coisa hoje, olhando para você e aumentando o seu amor próprio. Talvez você se escreva uma carta de: Mirna, eu vou contar para você o tanto que você me orgulha. Ou talvez você olhe para você hoje e decida fazer uma oração agradecendo a Deus essa vida que Ele te deu. E que você peça forças, de repente, para melhorar aquilo que você tá vendo e que pode ser melhorado. Tá bom? Deixa eu ver, é isso aí. A gente só entrega aquilo que a gente tem. É isso mesmo. Let's bora, senhor Nicola. É isso mesmo. Ó, Vera, eu espero que eu tenha respondido, né, sua pergunta. E aqui fica um pedido para você, bem hoje, no Dia dos Namorados, que você tenha orgulho da pessoa que você é, que você reconheça o seu Criador na pessoa que você é, porque Ele te chama pelo teu nome, tá lá na palavra, e que você faça valer isso na sua vida, sem se comparar. É como se eu dissesse para Deus: Deus, o Senhor foi maravilhoso comigo quando o Senhor me fez. E que bom que o Senhor não me deu só habilidades, porque nas minhas inabilidades é quando eu dependo. Nas minhas habilidades é quando eu me submeto à sua vontade e não à minha. Porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Beleza? Olha só. Eu quero convidar você se você não me segue, vai lá, começa a me seguir, pode me perguntar coisas no direct, tá bom? E presta atenção que essa semana eu começo a falar de um assunto muito interessante e eu quero mesmo tacar fogo no seu parquinho, porque a gente vai começar a falar de dinheiro. Por que será que eu tenho medo de prosperar? Quando eu falo de prosperidade, eu falo de dinheiro e falo de outras coisas tantas. Então, ó, fica atento, fica atenta, porque a próxima live, na próxima segunda-feira, o assunto é
dinheiro. Como que eu olho para mim quando eu temo ficar ou ter mais possibilidades ou ter mais dinheiro. E eu vou tratar disso durante essa semana lá no meu feed e nos stories, beleza? Depois você vai lá e conta pra mim, beleza? Eu vou tirar uma foto. E aí você vai lá e conta pra mim por que que valeu a pena, o que que você aprendeu comigo hoje, beleza? Deixa eu tirar uma foto aqui. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Beijo pra todo mundo. Ah, gente, muita saudade de todo. Eu tá com fogo no parquinho em vaso. É isso. Beijo no coração. Beijo.